Às vezes eu tenho essa. Obrigada, Deus. Vocês são os amores da minha vida. Com todo o respeito às mamães, às esposas, às esposas. Às vezes eu tenho essa mania errada, né? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Ele já está. Ele já é. Porque se ele habita em mim, ele já está aqui. Se ele habita em você, ele já está aqui. Então eu acho que seja bem-vindo. Meio estranho, né? Mas amém. É uma coisa amém. Amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 25. Essa é uma palavra que já foi ministrada e eu havia preparado uma outra palavra, mas hoje pela manhã, quando eu acordei, eu entendi que a palavra deveria ser essa. Até pela minha vida. Porque nós já ouvimos, seja canal de bênção. Seja canal de bênção. Nós precisamos ser canal de bênção. Só que o que é canal? Eu pego uma Coca-Cola, ok? Vou falar da Coca. Você pega uma Coca-Cola, quer seja no copo, na latinha, na garrafa, você vai tomar, você pega um canudinho. Então, aquilo que está dentro do copo, da garrafa, da lata, para chegar até você, o canal é o canudinho. Então, todas as vezes que o Senhor traz uma palavra, se eu estou aqui, eu sou o canudo. Então, a palavra vem de Deus, passa por mim e vai até vocês. Então, antes dela chegar para vocês, trazendo graça, trazendo cura, trazendo confronto, ela passa por mim. E quando eu entendi nessa manhã que essa palavra precisava passar por mim, eu verdadeiramente me constrangi. Porque nós estamos vivendo, nós já estamos ouvindo isso há muito tempo, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo as dores de parto, mas nós temos negligenciado essas dores de parto. A palavra, o culto começou com uma palavra da abertura dizendo que assim como a voz anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Essa não é a verdade. Nós não estamos ansiando pela presença do Senhor como a costa verdadeiramente anseia pela água. Porque quando a costa ouve o barulho da água, ela fica como louca, correndo atrás daquele barulho, até encontrar a fonte. Porque quando a costa, quando vai secando no organismo dela, a água que é própria do nosso organismo, ela exala um cheiro que atrai o predador. Então ela sabe que se ela ficar sem água, ela vai exalar um cheiro que vai atrair o predador. Então, se eu não me encher, se eu não me encharcar da água, se eu verdadeiramente não ansiar e correr atrás da água, eu vou ser uma presa fácil para o predador, para o inimigo da minha alma. Depois os trombões disseram que existe um rio, né? Um rio que jorra do trono de Deus. As suas fontes, as suas águas me atraem, verdadeiramente têm me atraído. Tira a sequidão, rompe as prisões. Água viva flui do meu interior. E verdadeiramente, porque para que eu flua as águas do Senhor, as águas do trono de Deus, eu preciso estar encharcada das águas de Deus. Será que verdadeiramente eu estou disposta a receber o fogo que desce do céu para que queime esse altar? Para que de mim suba um incenso, uma fumaça, um aroma agradável ao Senhor?
e eu seja verdadeiramente um altar de adoração? Será que verdadeiramente eu tenho me derramado diante do Senhor? Então, se Jesus está voltando, se as dores do parto já iniciaram, se a maternidade para o nascimento de verdadeiramente uma nova vida, para uma nova morada, está acontecendo, será que eu estou preparada? Será que quando começar a tocar as trombetas e o noivo estiver vindo, como será que eu vou estar? Se o noivo vier agora, nesse exato momento, será que eu vou subir com ele para as dores? Porque às vezes uma gotinha de ira no meu coração, se num pequeno laço de ira no meu coração, a vinda do noivo fizer assim, porque ela vai ser. Eu vou ficar, eu acho que passei a minha vida inteira me preparando para o dia das dores. E aí eu vou continuar vivendo num mundo onde hoje nós achamos que a dor, a choro, a ranger de dentes, mas na realidade não vai ser nada parecido com o que será para quem ficar. Então leia por favor comigo Mateus 25, a partir do verso 1, diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a invocar a homem. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a nós outras. E diante aos que vendem e comprarem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e eis que estavam apercebidas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então nós passamos a nossa vida acreditando que nós vamos ter tempo. Nós vamos ter tempo de arrependimento, nós vamos ter tempo de falar: Não, Senhor, eu estou aqui, não, olha. Nós vamos ter tempo de ver a hora que Ele estiver chegando e a gente vai ter tempo de mudar as vestes que estão rasgadas para uma veste de santidade. Nós estamos sempre achando que nós vamos ter tempo. Nós estamos sempre achando que não, tudo bem, eu não orei de manhã, eu oro na hora do almoço, não, tudo bem, eu orei na hora do almoço, eu vou orar à noite, tudo bem, gente. Nós não vivemos no mundo, o Senhor não é religiosidade. Que religião você tem? Eu não tenho religião, eu tenho um estilo de vida chamado Jesus Cristo. Eu tenho um guia que é a palavra de Deus. Eu tenho um amigo chamado Espírito Santo, eu não tenho religião. Nós não podemos viver a religiosidade de achar que se eu não coloquei o joelho no chão, Deus não me ouviu. Eu não posso viver uma religiosidade de que se eu não orei pela manhã, eu não orei à tarde, eu não orei à noite, o Senhor deixou de ser meu Pai, deixou de me amar. Nós não podemos viver essa religiosidade. Mas eu não posso me esquecer que o dia e a hora já está marcado. Eu não posso me esquecer que se eu não quero que o predador me sinta o cheiro que é da Maria e não o aroma do Espírito Santo, eu não posso me esquecer disso e buscar a fonte de águas vivas em todo o tempo. O fato de eu não ter colocado os meus joelhos no chão não quer dizer que eu me esqueci de quem eu sou e de quem Ele é para mim. Eu não posso viver na religiosidade, mas o que eu não posso me esquecer é de quem Ele
faço nada sem Ele, eu não sou ninguém. E sem Ele, eu não vou viver na terra que manda leite e mel, onde não haverá choro e onde não haverá dia triste. Então nós precisamos nos preparar o tempo todo. Nós precisamos fazer com que as nossas lamparinas estejam sempre cheias do azeite, sempre cheias da presença. Nós precisamos nos assentar à mesa, nós não podemos nos esquecer de que a mesa da comunhão é o lugar da presença. Porque eu acredito que quando nós chegarmos na casa do Pai, haverá uma mesa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, onde vai haver lugar para todos os filhos, para todas as virgens prudentes que se prepararam com azeite. Só que haverá lugares do lado e haverá lugares no fundo. O meu galardão vai me fazer sentar perto, ou a falta dele vai me fazer sentar longe. Vou me sentar à mesa, mas em que lugar da mesa eu quero me sentar? Não vai haver disputa. A minha mãe tinha o costume de dizer que o nosso preparo aqui na terra para ir para o reino do céu é como você fazer um projeto quando você vai construir uma casa. Você compra o terreno, você faz o alicerce, você precisa do material. Então cada tijolinho ali é contado para que a sua casa aconteça, para que o seu projeto aconteça. Então, ela sempre dizia isso: entrar no reino dos céus é mais ou menos isso. Você constrói com o seguimento da palavra de Deus na sua vida, a obediência, o buscar. Mas nós estamos sempre achando que nós vamos deixando, nós vamos ter mais um dia. Jesus não voltou ontem, como então ele também vai voltar hoje. Bom, então, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Nós estamos sempre achando que nós vamos ter mais um tempo, mais um tempo, mais um tempo. E aí, quando nós paramos para analisar aquilo que o Senhor faz, aqui, quando Ele conta a parábola do casamento, quando Ele fala sobre as virgens, as prudentes e as nécias, o Senhor está nos levando a entender, o Senhor está nos levando a nos posicionarmos exatamente dessa maneira. Como é que acontecia? Por que será que o Senhor ele usou a analogia de um casamento na tradição judaica? No casamento não existia pastor para celebrar, no casamento não existia padre para celebrar, no casamento não existia naquela época o rabino, não existia o juiz de paz. Era um ritual já formado. E ele então usa essa analogia para nos dizer o quanto é importante nós estarmos preparados para o dia das bodas. Eram dias e dias e dias em que a noiva, junto com as suas madrinhas, a noiva se preparava dias e dias. Isso começava quando ela tinha uma média de 12 anos, entre 12 e 14 anos, quando os pais faziam um acordo, os pais da noiva faziam um acordo com os pais do noivo, que era em média 2, 3 anos mais velho. Os dois pais faziam um acordo entre si, e então o pai do noivo entregava ao pai da noiva um dote. E aquele dote significava que o filho dele sustentaria a filha daquele homem. Aquele dote significava que a partir dessa data eles estavam noivos. E aí então se começava a se preparar, assim como lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu me casei, eu e minha mãe, nós passamos um bom tempo preparando o enxoval e comprava jogo de toalha de banho, comprava jogo de lençol, comprava pano de prato, fazia assim. Hoje não se vê mais isso, mas antigamente era assim. Havia um preparo. Então na tradição judaica havia um preparo tão precioso, tão alinhado, para que houvesse a realização da união que o Senhor Jesus
Ele usou essa parábola para que hoje nós pudéssemos vê-la e entender, cada um de nós venhamos a entender, para que nós pudéssemos entender no dia de hoje o que é o reino do céu, como nós devemos, como nós precisamos nos preparar para que isso aconteça. Todas as virgens, elas eram completamente iguais, vestidas iguais, preparadas iguais, com as lamparinas iguais, mas elas não eram iguais. Então a aparência não nos leva para o reino. A nossa aparência de crente, a nossa aparência de santo não nos leva para o reino. Ter a aparência de cristão não nos dá direito a entrar no reino. Porque as lâmpadas, elas representam a nossa fé pública. Mas é o azeite. É o azeite que representa a nossa entrada. Então, como é que nós estamos nos preparando? O preparo, ele não pode ser emprestado. Eu não posso viver do milagre do meu irmão, não posso viver da promessa do meu irmão. Eu não posso viver das profecias do meu irmão, não posso viver da crença do meu irmão. Eu preciso me preparar como um homem ou uma mulher prudente, que tem uma lamparina, porque o Senhor colocou dentro de mim o Senhor lamparina. E o combustível para essa lamparina se chama Jesus Cristo. O combustível para essa lamparina se chama Espírito Santo. O combustível para essa lamparina se chama graça, se chama intimidade, se chama busca. Havia ali todo um preparo entre o noivo e entre a noiva, cada um na sua casa. Havia um espaço preparado para acontecer o encontro. Oh Jesus, vai para lá, meu amor. Tá ruim. Ela está espirrando tanto ali dentro. Você não quer ir lá para fora? É porque às vezes é lugar. Fica em paz, que eu não vou precisar colocar mais leite nenhum, aí você fica tranquila. Porque minha neta tem rinite alérgica, então quando ela começa a espirrar, eu sei que é difícil. Havia um preparo ali entre o noivo e a noiva. A noiva ali com as suas madrinhas e o noivo com seus amigos. Então se começava a festa. Se começava a festa na casa dela, se começava a festa na casa dele, acontecia de começar a festa e essa festa durava dias. Dias festejando. Porque o noivo sabia que quando ele se encontrasse, tomasse para si a sua noiva, ele não poderia mais ser o homem que ele era. E da parte dela a mesma coisa. Quando nós temos um encontro real com Jesus Cristo, nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós deixamos de ser criatura, criação. Nós passamos a ser filhos do Senhor. E nós aprendemos isso, que a festa no céu, quando o pecador se arrepende, as jovens e os jovens, eles começavam uma festa. O noivo na casa de seus pais, a noiva na casa de seus pais, e começava a comemoração, e a comemoração acontecia, e acontecia o trajeto. E durante o trajeto, o noivo encontrava com um amigo e de repente ele parava e festejava ali naquele lugar onde ele parava. A noiva, por sua vez, ansiosa, que ir logo para o ponto de encontro, porque mulher é assim, né? Mulher, quando começa a namorar, ela muda a veste, ela muda o sorriso, ela muda o jeito, ela muda tudo quando ela está apaixonada. Então, por que será que o Senhor usa essa forma de expressar, de colocar, de analogia, de falar sobre a noiva e a sua igreja? Porque quando a mulher se adorna, ela se torna outra. A noiva, por sua vez, ela queria correr ao lugar do encontro. E muitas vezes ela chegava e o noivo não estava lá ainda.
Porque ele parava para festejar com um amigo, ele parava para festejar com uma família, ele parava para festejar com sua parentela, então o noivo demorava para chegar para a noiva. Mas era o tempo. Era o tempo. Olha a misericórdia de Deus, Ele nos dá tempo, Ele nos atrai a atenção de que nós não precisamos correr, porque há um tempo, mas eu só posso chegar no lugar do encontro preparada, eu não posso chegar no lugar do encontro de qualquer jeito, porque se eu não tiver azeite na minha lamparina, eu não vejo a hora que ele chega. Porque a minha visão continua sendo visão do mundo e não a visão do reino. E pelo fato do noivo às vezes demorar na visão da noiva para chegar, muitos desistem. Vocês já ouviram a frase, esse negócio de ser crente não, esse negócio de Jesus é coisa que enfiaram na sua cabeça. Faz anos que eu estou estudando que Jesus vai voltar, faz anos que eu estou orando por um propósito e nada acontece. Hoje, ou Deus não existe, ou Ele realmente se esqueceu de mim. Existe um tempo de preparo, por que será que o Senhor tem atraído a nossa atenção para isso? O pastor Léo, há um tempo atrás, ele ministrou sobre a sala de espera. Meu Deus, como é difícil ficar na sala de espera. Principalmente quando o que está do outro lado da porta dessa sala de espera é algo que machuca a sua alma. É algo que fere. E pelo fato dele demorar, elas tosquenejaram e adormeceram. E eu vejo até com misericórdia de Deus o tempo. Porque Ele tem tanto amor por mim, por cada um de nós. Ele tem tanto amor por cada um dos seus filhos, que Ele envia a palavra, Ele envia profeta, Ele envia sonhos. Para que nós venhamos a nos lembrar de quem Ele é e do que Ele vai, o que vai acontecer com cada um de nós. Por isso nós podemos até dormir, mas não podemos deixar o azeite lá. Porque vai chegar uma hora em que aqueles que estão preparados vão ouvir eles ou ouvir. E só quem tem lâmpada vai enxergar. Só quem for prudente vai poder se levantar, se posicionar e ser levado como a noiva, junto com o noivo, para viver as coisas do poder. A porta hoje está aberta. A porta hoje está aberta. Para a notícia de que nós estamos aqui. Para a notícia de que o Senhor permitiu que você acha e eu acho. Nós sempre achamos que nós vamos à igreja porque nós queremos. A gente sempre acha que a gente vai no culto que a gente quer. A gente não vem porque a gente quer. Porque eu tenho certeza que se nós usarmos a total sinceridade que é nossa. E a pergunta foi feita assim: você queria estar aqui ou lá na sua casa dormindo? Eu levanto 5h15 da manhã, de segunda a sábado. Aí quando chega no domingo, às 6. Então se perguntar para mim onde é que eu queria estar agora, pode ter certeza que meu corpo disse assim, eu queria falar minha cara, disse assim. Mas se meu espírito estiver com a voz, eu venho arrastando, mas eu venho. Assim como cada um de nós. E o Senhor tem nos dado a chance de ouvir essas palavras todas as vezes que nós nos ouvimos. Você liga o rádio, tem palavra. Você ouve o louvor, o Senhor fala. Às vezes você está no ônibus, duas pessoas conversando sobre algo que é o Senhor falando. Você está no seu trabalho, acontece alguma coisa, alguém vai orar. E no meio da oração, Deus atrai a nossa atenção para algo.
nosso espírito precisa estar o tempo todo com a força, correndo atrás das águas, nos encharcando das águas. Precisamos estar sempre como essas prudentes, nos enchendo do azeite, porque hoje a porta está fechada, mas e amanhã? Qualquer ventinho acaba a energia. Qualquer chuvinho estamos sem internet. Parece que nós vivemos dependente dela agora. Sem internet, está todo mundo doido, porque está todo mundo sem celular, sem televisão. Se nós formos analisar o tempo e a estação que estamos vivendo, e aí não adianta querer levantar correndo e sair para comprar. Você vai comprar azeite aonde? Acabou a energia. Tem lugares, aqui no Tabuão, já é o 6º dia hoje sem energia. O 6º dia com todo o comércio, postos de gasolina fechados. A frota de ônibus foi reduzida. Os carros não têm como encher os tanques, porque você procura os postos vizinhos, olha, tem vários postos abertos, porém o combustível está acabando. E aí, às vezes, o combustível que você tem no seu carro não dá para você sair da manhã da Paulinho, ou da Revelações, ou da Pereira para poder pôr combustível, porque o que você tem no tanque é pouco. A porta hoje está aberta, mas e amanhã? Porque a volta de Jesus vai ser dessa maneira. Ela vai ser rápida. Nós não vamos ter tempo. A porta da graça está aberta. Será que nós vamos passar por ela? Ou vai ser como aquela porta que tem nos bancos, nos aeroportos, quando você passa por algo que não deve, apita, e você tem que voltar para trás? Será que se na entrada do céu tiver uma porta assim? E quando você chega no aeroporto, você tem que tirar tudo, você tem que tirar sapato, cinto, relógio, brinco. E ainda tem que ir, porque aquilo passa, aí roda em volta de você para ver se realmente você não está escondendo nada. Nós não podemos esconder nada. Na entrada do céu não tem como esconder. Aquele que te criou, que nos fez, não tem como nós escondermos nada dele. O noivo está vindo com seus amigos, festejando, porque ele sabe que ele vai encontrar aquela que lá atrás, foi prometida para ele. Uma noiva adornada, uma noiva cheia de azeite, uma noiva que se regozija, porque sabe que o amado está chegando. E que Ele vai nos levar para viver uma nova vida, uma vida onde não vai ter morte, onde não vai ter choro, onde não vai ter tristeza, onde nós não vamos mais precisar de médicos, onde nós não vamos mais precisar ficar na fila do combustível. Não, nós não vamos precisar mais disso, porque o combustível que nós precisamos precisa ser aqui e agora. Será que a nossa vida tem a ser de verdade? Será que nós estamos vivendo verdadeiramente como quem acredita que Jesus vai voltar? Será que nós não estamos simplesmente cumprindo rituais? Mas o nosso espírito desistiu de acreditar de que a verdade é que o noivo está chegando. Será que nós não estamos vivendo um tempo de religiosidade? Quando o noivo chegar,
que é que vai acontecer comigo e com você? Nós, as mulheres dessa igreja, vivemos um processo há dias atrás, onde o Senhor nos falava a respeito do espelho. Nós iniciamos um processo de oração pedindo para que o Senhor nos revelasse o espelho, para que o Senhor nos mostrasse como nós estamos e como nós deveríamos ser Ele no espelho. E essa parábola é um espelho. E em qual grupo? Em qual grupo que nós estamos? Essa parábola hoje para nós é um espelho. E aí o Senhor está me mostrando esse espelho. E o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo uma Maria nécia, na minha visão, ou eu estou vendo uma Maria prudente, na visão do meu Pai? Será que se eu me olhando no espelho agora, eu vou me ver como uma Maria distraída ou uma Maria preparada? Então, pega para você aquilo que Deus deu para um grupo de mulheres que decidiu orar, que decidiu expor as suas feridas diante de Deus, porque é isso que nós temos feito. Nós não temos vergonha da irmã do lado, nós temos exposto as nossas feridas, não diante das irmãs, mas diante daquilo que eu acredito que cada uma das minhas irmãs tem, a graça do Espírito Santo. Nós temos exposto as nossas feridas e temos buscado em Deus a cura para elas, porque nós precisamos estar cheias de azeite. E é por isso que nós temos nos olhado no espelho. Foi por isso que Deus entregou para cada um de nós um espelho que estava sujo. E o único que limpa essa sujeira é a água que desce do trono de Deus. É a água viva, chamada nosso amado noivo. Então pega o espelho. O noivo já se preparou. Pega o espelho. O que é que nós estamos vendo dele? O que é que eu preciso mudar? O que há nas minhas vestes que não condiz com as vestes da noiva? O que há na minha lamparina que me impede de me levantar quando eu ouvir o grito: eis que o noivo está chegando? O que me impede de ir até a fonte do azeite e encher a minha lamparina? O que está me impedindo? O que está roubando de mim a graça de saber, de ter a plena convicção de que Ele vai olhar para mim, de que vai ver a minha lamparina acesa e vai dizer: entra, venha, porque hoje é o dia das nossas vidas. Nós vamos viver tempos difíceis. Mas mesmo nos tempos difíceis, lá em casa agora está uma festa de acabar a energia. Eu estou sem internet já há tantos dias que eu já nem como mais. Não tem internet, não funciona. A energia, quando eu vejo que ela chegou, ela já foi embora para sempre. E eu comprei umas lampardinhas na Shopee já tem um tempão. Elas vêm com uma tela fácil.
eu vou embaixo de todo o armário, assim, em cima da bancada da cozinha. Uma delícia, gente. Eu aperto o negócio assim, assim, muito em cima. E a cozinha fica linda, toda clarinha. E para a energia que eu tenho. E aí eu tenho mais um monte que eu sempre saio andando comigo da casa. A minha lamparina mostra onde eu estou andando. A escuridão não rouba de mim eu andar dentro da minha casa. Não ter escuridão, porque se eu for na sua casa, eu queria acabar a energia, eu paro de novo. Não me mexo. Não vou na sua casa, vou derrubar tudo. Dentro da minha carteira, de casa tinha que eu fechado. Porque nós estamos preparados. A minha casa eu conheço. Mas se me der aquela luzinha dentro da casa dele que eu não conheço, eu vou estar em qualquer lugar. A sua lamparina está precisando de azeite. Eu quero dizer para você que a fonte está aqui. Deus. As suas vestes não estão completamente adornadas como a noiva que está esperando o noivo. Eu quero te dizer que os melhores estilistas do reino dos céus estão aqui. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará. Então, o que eu e você precisamos para ter as nossas vestes adornadas? O que eu e você precisamos para ter a nossa lamparina cheia do azeite? E com essa pergunta eu quero te pedir para que você feche os seus olhos. Aí você pergunta assim, que toda vez que eu pede para fechar o olho, porque quando você fecha o olho, você se concentra. Quando você fecha o olho, você não se preocupa muito com quem está ao seu lado. É a impressão de que quando nós fechamos o olho, o nosso cérebro trabalha melhor, né? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando bem, vamos dançar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui tem uma igreja, Deus, aqui tem um povo chamado seu. Pai, nessa manhã aqui tem um povo chamado seu. Um povo que mesmo com dificuldade, um povo que mesmo vivendo friezas, lutas espirituais, não desistiu, porque está aqui. E o Senhor trouxe cada um de nós essa manhã neste lugar. Se o Senhor trouxe essa palavra novamente para cada um de nós que está aqui, porque a palavra não é para quem não está, a palavra é para quem está aqui. Se o Senhor trouxe essa palavra para esse povo nessa manhã, é porque ainda existe, Senhor, ainda existe alguém que ainda não entendeu que a fonte que enche a nossa lamparina de azeite é o Senhor. Se essa palavra veio para nós essa manhã, é porque talvez algum de nós ainda não entendeu que na força do nosso braço nós não conseguimos fazer nada. Na força do nosso braço nós não conseguimos meter o pé na porta e arrombar o reino dos céus, porque o reino dos céus, a tua palavra diz que ele é tomado à força, mas ele é tomado à força contra o inferno. Não é tomado à força porque é o teu reino, porque para entrar no teu reino nós precisamos estar adornados, nós precisamos estar com as nossas lamparinas cheias da presença que é o Senhor. O nosso coração precisa estar lavado nas águas que descem do teu trono. A nossa mente precisa estar completamente cativa à obediência da palavra do Senhor. Os nossos corpos precisam estar adornados
Nós precisamos estar adornados como aquele que sabe que a nossa boca é fonte de vida e fonte de morte, que dos nossos lábios não pode jorrar água doce e água salgada. Ou nós cremos na verdade do Senhor e andamos assim, ou nós vivemos e andamos como o mundo anda. Não dá para ser o meio termo. Nós precisamos viver verdadeiramente como os prudentes, Senhor, acreditando que a qualquer momento o Senhor vai chegar. As minhas lamparinas precisam estar acesas. Então, o Espírito Santo é só o Senhor que convence. Não sou eu falando, não é o pastor orando, não é nenhum dos irmãos guerreando. É cada um com a sua lamparina. É cada um com a sua lamparina. É cada um com a sua busca. É cada um com o seu propósito. É cada um com o seu preço. É cada um com a sua verdade. É cada um com a sua vontade. É cada um diante do Senhor. Então nos ajuda. Oh Deus, nos ajuda. Tem hora para aqui de verdade. Tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Porque tem hora que parece que a gente está na esteira da academia, a gente anda, não sai, né? Parece que nada muda. Mas eu não posso deixar de desistir, eu não posso desistir, eu não posso deixar de crer. Eu não posso deixar de me preparar. Eu não posso deixar de acreditar que eis que lá vem o noivo. Eis que o banquete já foi preparado, as bodas já foi preparada. Cada um de nós neste lugar nessa manhã é extremamente precioso para o reino dos céus. Então eu quero te pedir, Pai, que cada lamparina nessa manhã, seja tocada pela poderosa mão do Senhor. Que cada um de nós, Senhor amado, cada um de nós, volte lá atrás onde caiu, se arrependa e volte enchendo as suas lamparinas com azeite, para que a festa das bodas, Senhor, para que a festa do casamento seja verdadeiramente a festa que o Senhor preparou. Que toda lamparina, Senhor amado, que não tem azeite nessa manhã, sinta o calor do fogo do amor do Senhor. Porque o amor do Senhor nos constrange. Então que nós sejamos constrangidos, Pai, pela verdade da Tua palavra. Que nós saímos daqui acreditando que ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Amém. Que você seja a lamparina do Senhor. Que você seja a luz por onde você passar. E que você não se sinta constrangido nem envergonhado diante de um Pai que não conta. O nosso Pai não revela a nossa nudez. A nossa
e que Ele transforme em mim e em você aquilo que precisa ser transformado. Que quando nós nos olharmos no espelho, nós possamos verdadeiramente ter a visão dos céus, de quem nós somos para Ele. Amém? Que essa palavra seja luz para mim e para você.